texto base de hoje é Marcos, capítulo 9, do versículo 1 ao 13. A transfiguração. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Amém? Então nós vemos aqui a transfiguração. No versículo 1, nós vemos que Jesus afirma que alguns que ali estavam, ele estava ali conversando, ensinando para a multidão e para os discípulos. Nós aprendemos no texto anterior que ele estava ali reunido e falando que cada pessoa que quisesse seguir ele tinha que tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Então aqui ele diz que alguns que ali estavam não passariam pela morte sem que visse o reino de Deus chegado com poder. Mas nós sabemos que todos os discípulos e as pessoas que viviam naquela época morreram. O que nós aprendemos com Jesus sobre esse versículo? Nós vemos aqui a transfiguração. Então, de fato, Pedro, Tiago e João viram o reino de Deus com poder no momento da transfiguração, onde Jesus se transfigurou na frente deles. Então, eles viram o poder de Deus, o poder de Jesus. Jesus resplandecente, com as suas vestes resplandecentes. Então eles viram a glória de Deus ali em Jesus no momento que Jesus transfigura. Então eles viram o reino de Deus com poder de fato antes da morte deles. Jesus se mostrou para eles glorioso, como ele vai vir. Ele se mostrou para eles como ele vai vir o dia da volta dele, que ele vier sobre as nuvens com os santos anjos. Ele vai vir glorioso, em glória, assim como ele se mostrou para os discípulos. Nós vemos aqui que as vestes deles ficaram resplandecentes, mais branco do que a neve. E os discípulos ficaram assombrados com tal visão que eles viram. E apareceu ali Elias e Moisés conversando, falando com Jesus. Eles vieram ali pouco antes, de Jesus passar pela pior parte da missão dele, que era morte de cruz. Então eles vieram ali falar com Jesus, conversar com Jesus. E Tiago, Pedro e João tiveram essa visão de ver Jesus transfigurado. Jesus se mostrou para ele como ele é, como ele vai vir no dia da sua volta. Então eles de fato viram o reino de Deus chegado com poder antes da morte deles. Jesus se mostrou para eles. Então nós vemos aqui que eles estavam assombrados com aquela visão e ver Elias e Moisés junto com Jesus, ali falando com Jesus. Então nós vemos que Pedro, tomando a palavra, diz: Mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, porque ele estava assombrado, nem sabia o que ele falava, Então ele falou isso. E no momento desce uma nuvem
e a sombra cobre eles, e desce uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, a quem eu ouvi. Então, nesse momento, eles olham para o lado, não vê mais ninguém, somente Jesus com eles. Mas eles tiveram uma grande visão do reino de Deus com poder mesmo. Jesus glorioso se mostrou para eles. Eles tiveram uma grande visão de algo sobrenatural. Até nesse momento eles viram Jesus fazendo milagre, curando, mas aqui Jesus se mostrou para eles sobrenatural, como ele é glorioso, como é glorioso o reino do céu, como é poderoso Deus em glória. Então Jesus se mostrou para eles. E seguindo no texto, nós vemos que Jesus adverte eles que não é para eles falar para ninguém a visão que eles tiveram, que é para eles guardar para eles. Jesus se mostrou somente para eles e era para eles guardar aquilo, não falar para ninguém até que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então nós vemos aqui no texto que eles ficam interrogando entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Eles não compreendiam que Jesus tinha que cumprir sua missão e teria que morrer, padecer e ressuscitar dos mortos. Então nós vemos no versículo 11, eles interrogam Jesus dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondendo, ele diz que sim, é verdade que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, assim como está escrito. E o filho do homem como está escrito do filho do homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Então nós vemos aqui que ele afirma que de fato Elias tinha que vir primeiro de Jesus, e Jesus fala, afirmando no versículo 13: digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Então Jesus afirmou que Elias já tinha vindo. Então, no Evangelho de Mateus, Jesus deixa claro que Elias é João Batista, que veio antes de Jesus para preparar o caminho para Jesus e pregar o arrependimento. Então Jesus deixa claro lá no Evangelho de Mateus que João Batista era Elias, que ele já veio primeiro e rejeitaram ele, não aceitaram ele. Nós vemos aqui que Jesus afirma que ele veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram com ele, porque rejeitaram João Batista, assim como rejeitaram Jesus. Eles não aceitaram João Batista e não aceitaram Jesus também. Então nós vemos aqui que os discípulos não compreenderam a missão de Jesus aqui ainda. Eles tiveram a visão de Jesus glorioso, majestoso lá em glória. Eles viram o poder do reino de Deus, mas eles não compreendiam ainda que Jesus tinha que passar pela morte. E aqui Jesus afirma que Elias tinha que vir primeiro, mas Elias já veio primeiro e já fez a sua parte. Então agora já cumpriu, né? Elias veio, cumpriu a sua missão, agora é chegado Jesus cumprir a sua missão, que era passar pela morte de cruz, e ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas nós vemos aqui que os discípulos não compreenderam ainda, mesmo tendo aquela visão majestosa de Jesus resplandecente, ainda eles não conseguiam crer no que Jesus falava para eles, acreditar, ainda tinha incredulidade da parte deles ainda. Mas qual é a lição para as nossas vidas sobre esse texto da transfiguração de Jesus? A grande lição para as nossas vidas é que tudo que Jesus afirma que vai acontecer na palavra de Deus vai acontecer. E aqui Jesus dá uma amostra de como será a vinda dele quando ele vir nas nuvens com os santos anjos, que ele vai vir com glória resplandecente, e ele vai vir assim. O que nós temos que fazer? Nós temos que se aproximar de Jesus, buscar viver em obediência, estarmos preparados, vigilante, como o nosso próprio Senhor nos orienta. Nós temos que estar vigilante, estarmos próximo dele, que aqui nós vemos que está nas escrituras que Elias tinha que vir primeiro de Jesus, e o próprio Jesus que afirma que Elias já veio e se cumpriu a escritura. Então tudo que está na escritura vai se cumprir. Nós temos que estar preparados. A hora de nós irmos para Jesus é agora, buscar nele, viver em obediência, aprendendo com ele e pondo em prática tudo que nós aprendemos com ele. Obrigada, Senhor Jesus, por essa lição maravilhosa de hoje, que nós vemos aqui um momento que o Senhor mostra para os discípulos como é o reino do céu glorioso, em glória, e assim o Senhor vai acontecer quando o Senhor vir em glória nos céus, nas nuvens,
para buscar a sua igreja. Senhor, prepara nosso coração para que nós possamos estar sempre olhando para Ti, Pai amado, que nós não viemos se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós possamos sempre estar ligados no alvo que é Cristo, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.